Abra sua Bíblia. Salmo 46. O salmo que inspirou Martim Lutero a compor um hino. Que hino era esse? Quem sabe aí? Ninguém aqui acompanha o ministério de Martim Lutero? Ninguém conhece o hino mais famoso que Martim Lutero fez? Castelo forte é nosso Deus. Ninguém conhece, só eu e mais alguns antigos aí? Ah, glória a Deus, né, irmão? Misericórdia. Então foi o salmo que inspirou Lutero nesse seu hino. Então, mesmo assentado, nós vamos ler o salmo de número 46. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo, no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Espírito Santo, continue falando conosco, Senhor Deus, nessa manhã. Que a Tua palavra, Deus, gere em cada um de nós algo que nós precisamos. Precisamos de coisas diferentes, cada um, Senhor. Mas cremos que a Tua sabedoria, ela tem de multiforme maneiras de alcançar as nossas necessidades. Então te pedimos, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não é à toa, irmãos, que a palavra de Deus diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Diga assim, Deus, diga bem forte, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Primeiro você tem que entender que refúgio é diferente de fortaleza. Por exemplo, quantas vezes você estava caminhando na rua e de repente começou a chover? O que você procura, irmão? Uma marquise, não é? Você procura algo que te cubra, você procura um refúgio. Diga comigo, refúgio. Refúgio é aquilo que você encontra no meio da sua caminhada. Posso talvez assim exemplificar melhor, que o refúgio é aquilo que você se cobre quando você é pego de surpresa. Então, quantos momentos da sua vida você estava caminhando e de repente algo acontece que você não esperava? Por exemplo, o que aconteceu hoje de madrugada. Hoje de madrugada começou a chuva. Você esperava aquela chuva? Eu não, irmão. Choveu muito em Vargem Grande. Choveu muito aqui? E lá em Vargem Grande choveu muito, irmãos. E de repente, eu ouço aquela barulheira de chuva, olho para o meu lado, cabelo de Mila. De Mila tinha sumido.
Quando eu fui ver onde estava a Ludmila, Ludmila lembrou 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas, de que as plantinhas das mães estavam no terreno. Ela comprou os cactos, né? As mães vão receber uns cactozinhos. O que Ludmila faz? Corre 3 horas da manhã com a capa. Ela nem me acordou, tadinha. Corre de madrugada com a capa de chuva para tirar as plantas do meio da tempestade e colocar em um refúgio, num lugar protegido. Até que adiantou, mas você vai lá ver, irmão, as plantas estão com meio litro d'água assim. Mas o princípio é esse, ou seja, você ver algo que você não esperava e você precisa se proteger ou proteger outro, proteger alguém. O nosso Deus é o Deus que nos protege de circunstâncias inesperadas, aleluia. É quando, meu irmão, você acha algo, você espera algo e de repente algo diferente acontece. Eu estava falando com Ludmila essa semana que eu tenho meio uma sensibilidade no estômago. Às vezes eu como, passo mal, meu estômago dá gás, só a graça, irmão. E quando eu fui fazer essa viagem lá na China, eu fiquei preocupado, que todo mundo falava, comida chinesa é isso, comida chinesa é aquilo. Irmão, comi de tudo que você imaginar e não senti nem azia. Nem azia eu senti. Aí, passa outra semana, eu vou lá comer um daqueles podrão, né, que o pessoal fala aí. Como aquilo no meu país, na minha cidade, o que eu estou acostumado a comer, adivinha o que aconteceu? Passei mal. Fui lá na China, comi cérebro disso, comi pé de galinha daquilo, senti nada, é aqui. Aí eu virei para a Ludmila e disse assim, Ludmila, a verdade é uma só. Deus é tão misericordioso, que Ele sabia que se eu passasse mal lá na China, eu ia ficar meio desesperado. Primeiro que o Roberto já botou terror na gente. Quando o pastor Nilson foi lá, ele teve problema no rim. Então ele começou a contar o que o pastor Nilson passou. E ele falou, pastor Nilson veio para cá, passou mal do rim, foi jogado num hospital, e o hospital não tinha quem atendia, ele ficou jogado e todo mundo olhava para o pastor Nilson e ria da cara dele. Irmão, aquilo começou a entrar na minha alma, Senhor, não deixa eu ficar doente, Senhor. Então, por que eu estou tentando te dizer isso? Deus sabe das tuas limitações. Há alguns momentos que Deus permite você passar, mas há momentos que Deus olha para a gente e diz assim, filho, eu vou te livrar disso aqui, eu vou te abençoar. Filho, eu vou te livrar dessa tempestade que você não esperava. Quantos aqui já tiveram a notícia de uma doença que não esperavam? Levante a mão assim. Não é, irmão? Você lembra da minha história do... Como é que é o negócio do coração mesmo? Arritmia. Quando você ouve uma notícia e vem o Espírito Santo e diz assim, filho, eu te levo para um lugar seguro. Aleluia. Se tiver alguém do seu lado aí, diga assim para ele assim, quando algo inesperado acontecer, Deus vai cuidar de tudo. Você consegue crer nisso? Glória a Deus. Agora já a fortaleza é algo preparado. Eu não posso dizer que uma marquise é um refúgio. Eu não posso dizer, meu irmão, que embaixo de uma árvore ali é uma fortaleza. Corrigindo. A verdade é, a fortaleza é algo construído, é algo preparado. Deus está dizendo, meu irmão, para mim e para você, que Ele é um Deus que prepara as nossas estruturas, aleluia. Ele é um Deus, meu irmão, que prepara, que constrói desde o alicerce aquilo que você precisa para ser protegido. O nosso Deus, meu irmão, é o Deus que constrói relacionamentos que são fortalezas. Quantos aqui são casados e creem que o seu casamento
é uma fortaleza na sua vida? Diga glória a Deus. Meu irmão, como é bom, às vezes você está cheio de problemas, está cheio de dificuldade, mas você lembra que você tem uma esposa, você lembra que tem filhos, você que ainda não é casado, você lembra que tem pais. E todo relacionamento, meu irmão, como eu costumo dizer, relacionamento não se constrói de um dia para o outro. Relacionamento leva tempo para ser construído. E o nosso relacionamento com Deus também leva tempo para se construir. Logo eu posso te dizer, meu irmão, que Deus é o nosso refúgio quando a gente vivencia um genuíno relacionamento com Ele. Você está entendendo, amém? Quando a gente deixa o Senhor construir em nós essa fortaleza. Quando, meu irmão, cremos e temos Deus como nossa fortaleza, quando a gente passa por dificuldades, quando a gente passa por lutas, nós sentimos que a nossa vida, ela não desentoa, a nossa vida não desmorona, a nossa vida continua estabelecida e de pé para a honra e glória de Deus, aleluia. A nossa vida, ela não é como se fosse algo mole, como se fosse uma gelatina, como se fosse uma geleia, algo que não tem forma, que diante de qualquer movimento ela se abala ou racha. A nossa vida é uma vida construída e consolidada em Deus, aleluia. Ou seja, voltando aqui para o texto, o nosso Deus é o Deus que nos protege daquilo que a gente não esperava, mas Ele é um Deus também que constrói algo forte, algo consolidado, para que nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente se sinta seguro. E a Bíblia diz que Ele é refúgio, Ele é fortaleza e Ele é socorro. Diga comigo, socorro. Diga socorro. Quando é que você costuma pedir socorro? Quem aqui já pediu socorro em algum momento da sua vida? Alguém? 1, 2, 3. Ixi, um monte de gente. Quem aqui já pediu socorro se afundando, se afogando? Levanta a mão. Eu, Maurício, mas... eu, galera. Eu me lembro, irmão, certa vez eu nadando na praia. Vocês se lembram daquela ilha que tinha lá? Ainda tem, tinha, não tem? Lá em Rio das Ostras, que o pessoal ia nadando. Alguém já nadou? Aquela nunca? Tinha uma ilha, tem uma ilha na praia lá em Rio das Ostras, longe dessa, irmão. E quando a gente viu, eu e meu irmão falamos assim, vamos até lá nadando. Irmãos, a gente começou a nadar. Daqui a pouco a gente dava 50 braçadas e o negócio estava longe, E ali, irmãos, foi a primeira experiência de desespero, eu acho, da minha vida. E o que a gente faz nessa hora? Socorro! Alguém ouviu? Só os anjos do Senhor ouviu. Meu irmão já estava cansado, já mal se segurava. E quando eu clamei por socorro, eu tinha uma decisão a tomar. Ou eu esperava o socorro, ou eu ia para a ilha, ou eu voltava. Você sabe qual foi o socorro de Deus naquela hora? Foi a sabedoria. Ele chegou e colocou assim, volta para a praia. Não veio anjo, não foi meu irmão que me salvou, não veio jet ski. A minha salvação foi um discernimento, foi uma direção. Volte para a praia. E eu fui, irmãos, voltei com muito sufoco. E eu me lembro que quando eu pisei na areia, irmãos, eu senti a areia. Eu quase entrei em êxtase. Eu tento te dizer, Ele te protege nos tempos difíceis, Ele consolida a sua vida, Ele constitui a sua vida, mas Ele também é aquele que te dá a direção quando você sente que você não consegue.
Sabe, meu irmão, aquele momento que você sente, você sabe, ó, pelas minhas forças eu não consigo. Ou seja por uma doença, ou seja por uma tristeza. Né, irmãos, como a tristeza tem abatido as pessoas. Quantos aqui conhecem alguém em depressão? Levanta bem alto assim, dá uma olhada para o lado aí, irmão. Irmãos, eu não sei porque não era propagado, eu não sei. Mas eu não me lembro disso na década de 80, nesse nível. Ou eu estou errado? Até tinha, né, irmão? Mas parece que não era como é hoje, irmãos. Por exemplo, você que é da minha idade aí, eu não me lembro da minha adolescência, início de adolescência aí, falar sobre depressão. Tudo bem que já havia, talvez não era propagado, mas a impressão que eu tenho é que a coisa hoje está muito maior. Tem quem diga que o culpado disso é o hormônio do frango e da soja. Já ouviram falar nisso? Tem gente que fala que todos os problemas atuais é o hormônio que bota no frango e na soja. Tudo que é o hormônio do frango. Eu não acredito nisso, irmão. Pode até ter alguma influência, mas sabe o que é? As pessoas, mesmo no meio de pessoas, elas estão se sentindo sozinhas. Mesmo no meio de pessoas, elas não conseguem sentir as pessoas. E quando vem a dificuldade, elas olham para o lado direito, olham para o lado esquerdo, não vem ninguém para pedir socorro. E se as pessoas não conseguem ver Deus, as pessoas não conseguem ver as pessoas, aí rola, irmão. Aí a tristeza vem e toma conta do seu coração. Queria te perguntar hoje, em nome de Jesus, as pessoas conseguem te enxergar como socorro de Deus na vida delas? Porque talvez você veja aqui, Deus é o nosso socorro, mas como Ele se manifesta o socorro? Diga assim comigo, com uma direção, diga bem forte, com uma direção, ou através da minha vida. Muitas vezes, meu irmão, o socorro de Deus não vai vir por anjo, o socorro de Deus não vai vir com uma mera direção, mesmo que seja importante. Muitas vezes o socorro de Deus vai vir através da sua vida. Você será o socorro de Deus na vida de outro. E digo mais, eu volto para os outros 2 pontos aqui. Às vezes eu e você seremos em Deus o refúgio de outras pessoas. E digo mais, em alguns momentos eu e você podemos ser, através de Deus, fortaleza na vida de outras pessoas. Será que em algum momento você já foi refúgio para alguém? Ou você é daqueles que quando o telefone toca de madrugada, tu finge que não está tocando? Quando um amigo te perturba, você simplesmente se esconde. Aconteceu, irmãos, comigo, na semana passada, eram as 4:30 da manhã, eu boto o telefone para carregar, né, do lado da cama assim, e 4:30 da manhã o telefone toca. Brim, brim. Aí, irmãos, primeira coisa que vem na nossa alma é, vou atender esse negócio não. Primeira coisa, ai Jesus, Senhor. Quando de repente a santa sabedoria vem, né, aí você acorda direito, você diz, rapaz, como eu não vou atender o telefone 4 horas da manhã? E eu meti a mão e vi lá, Sérgio. Sérgio é o casado com a minha tia, lá em Mato Grosso. Quando eu vi aquilo, meu irmão, logo pensei, minha avó morreu, misericórdia. Meu avô morreu há pouco tempo. E quando atendi o telefone, era o Sérgio me contando que meu primo tinha sido sequestrado com toda a sua família, com os seus 2 filhos, um de 3 anos e um de 3 meses, e a sua esposa estavam em cativeiro desde as 11 horas da noite. Aí, irmãos, eu olhei aquilo e falei, Senhor,
por que ele me ligou? Porque ele percebe em mim, na minha vida, um refúgio de oração na vida dele. Não foi à toa que meu tio Sérgio me ligou 4 horas da manhã. Não é à toa que pessoas te procuram na caminhada, te procuram no trabalho, te procuram de madrugada, e às vezes a única coisa que você sabe fazer é, ô cara chato. Se as pessoas te procuram, é porque elas veem em você um refúgio de Deus para a vida delas. Elas veem em você uma fortaleza, elas veem em você um socorro. É lógico que em alguns momentos o nosso Deus, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é nosso socorro, e Ele não usa ninguém às vezes. Às vezes Ele faz do seu jeito, Ele faz um milagre, meu irmão, mas na minha vida, estou dando o meu testemunho. Na maioria das vezes, o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro se manifestou através de alguém. Não sei na sua. Se você pensar até mesmo nas nossas curas, Deus cura, Deus faz milagres extraordinários. Mas quantas vezes você foi curado por um médico? Deus usou um médico. Quantas vezes, meu irmão, algum demônio te perturbava? E você sabia que Deus podia expulsá-lo, mas Deus usou um pastor, Deus usou um obreiro, Deus usou um servo, uma serva, para expulsar aquele demônio que te perseguia. Eu quero levar você a refletir nessa manhã que muitas e muitas vezes o Senhor se manifesta como fortaleza, refúgio e socorro através da minha e da sua vida. Amém? E no decorrer do Salmo, já terminando, o salmista, ele deixa muito claro de que diante da voz de Deus está todo o domínio daquilo que a gente vê que é inabalável. Por que o salmista usa o mar, usa os montes? Sabe por quê? Porque não há nada maior para nós, na nossa visão, do que montes e o próprio mar. É como se o salmista pegasse aquilo que há de maior e dissesse assim, olha, mesmo diante daquilo que é imenso, diante daquilo que é inabalável, diante daquilo que é incontrolável, amém? Porque o mar é incontrolável. O nosso Deus é Ele que dá as ordens, aleluia. Aí o versículo 10 diz assim, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aleluia. Então essa palavra, irmãos, que Deus está falando para mim e para você. Você tem muita coisa para resolver essa semana. Eu tenho, irmão. Você também tem. Ouça o Espírito Santo de maneira simples, dizendo para você: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O Senhor está te dizendo, eu sou Deus, eu sou Deus. Aquilo que parece ser incontrolável, eu sou capaz de controlar, aleluia. Os reinos se abalam, a terra se dissolve, oh glória. Os mares, as águas, as fúrias, os montes se estremecem. Eu sou o Deus que controla todas as coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Se você, meu irmão, tem algo muito importante para resolver durante esses dias, eu convido você a fechar seus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Eu peço que você apresente para Deus aquilo que você precisa resolver. E talvez, irmãos, a gente falou de tristeza aqui, mas talvez até você mesmo tenha andado meio triste. Talvez você não tenha conseguido se sentir no refúgio.
Talvez você não tenha conseguido se sentir na fortaleza. Talvez você tenha gritado socorro, mas parece que ninguém está te ouvindo. Parece que ninguém está te ajudando. Ouça Deus te dizendo, meu irmão, de maneira simples. Aquietai-vos, aquietai-vos. Sabei que eu sou Deus. Filho, eu sou exaltado entre as nações, meu filho. Filho, eu sou exaltado na terra. Filho, eu sou o Senhor dos exércitos, sou o Deus de Jacó, meu filho. Eu sou teu refúgio, eu sou tua fortaleza, eu sou socorro presente. Filho, não tema, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, não tema. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que a fúria dos mares se achegue e os montes se estremeçam. Filho, filha, há um rio, há o meu rio, filho, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Filho, eu estou no meio dela, ela jamais será abalada. Eu sou o Deus que te ajuda antes do amanhecer. Podem bramar as nações, podem abalar os reinos, pode a terra se dissolver. Eu, o Senhor dos exércitos, está contigo. Aí o Senhor chega para mim e para você e diz assim: filho, vem contemplar as minhas obras. Senhor, aceitamos o teu convite nessa manhã. Queremos aquietar nosso coração, aquietar nossa alma. Queremos, ó Deus, experimentar, viver em fortaleza. Mas também não queremos ser egoístas, a ponto de somente nós vivemos o teu socorro. Queremos, Deus, ser socorro na vida do outro. Queremos ser instrumento de fortaleza. Sabemos que a fortaleza é o Senhor, mas queremos fazer parte, nem que seja um tijolo, Deus, dessa fortaleza na vida do nosso irmão. Queremos ser socorro. Pode nos usar, Senhor Deus, no tempo da angústia, na vida do outro. Pode nos usar. Pode nos usar para abraçar. Pode nos usar para dar uma palavra de direção, para exortar. Pode nos usar, Senhor. E te pedimos, Senhor Deus, colocando a mão sobre o nosso coração, nos ajude a solucionar aquilo que a gente está achando difícil. Nos ajude, Espírito Santo. E que brevemente tenhamos um testemunho a contar de que o Senhor mais uma vez foi fiel, porque o Senhor sempre é fiel. Saímos daqui, Deus, com o coração aquietado, com o coração em paz, porque sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Se tiver alguém do seu lado, dá um abraço a essa pessoa e diga assim: ó, quero ser instrumento de socorro na sua vida quando você precisar, hein? Amém?